É bem complicado, né? Eu tive contato com o feminismo principalmente na faculdade e eu fiz pesquisa lá e eu tinha as minhas opiniões enquanto cristã e todo mundo olhava meio tipo, mas você faz história, como que você faz história e você tem essa opinião? Eu falei, então, né? Porque você tem que assina um termo. Você vai fazer história, então você tem que opinar isso, isso e isso. Não pode divergir. E durante muito tempo eu fui estudando, estudando. E o feminismo ele se apresenta e a gente vê isso nas mídias, você vê youtubers, instagramers, tudo vendendo um feminismo muito bonito, muito unido, todo mundo lá, vamos lá, vai dar Todo tudo mundo junto. certo. E eu, em algum ponto, eu cheguei a comprar muito essa ideia. E aí eu fui estudando mais, e daí eu vi que existe o movimento feminista negro, e existe o movimento feminista lésbico, e existe o movimento feminista das mulheres brancas. E assim, e cada um vai defender a sua ideia, no final ninguém fala nada com nada, ninguém vai para lugar nenhum. Então eu comecei a ver que se vende uma ideia, você força aquilo em meninas, principalmente, de que você vai ser livre, de que você pode fazer o que você quiser. E não é bem assim as coisas. O próprio movimento feminista, cada um vai pro seu lado. Aí você vê uma Sim. esquerda vendendo muito, comprou muito essa pauta, mas quando você puxa o histórico do movimento feminista, os grupos de. Esqueci o termo. Mas durante muito tempo a esquerda não aceitava as mulheres, porque via a mulher como algo inferior. E daí você tem todo hoje um movimento de não, vamos lá, mulheres. E tem um artigo da Nancy Fraser que ela fala muito do perigo do feminismo com o neoliberalismo, no sentido de que se vende isso e tal, como se estivesse resolvendo, mas não está resolvendo nada. E cada um fala, e no final das contas só tem gente querendo vender livro e camisetas e ficar muito bonito. E eleger? Partindo dessa sua fala, legitimidade, você não acredita, Paula, Ana, desculpa, que muitas vezes é utilizado de forma oportunista uma necessidade que é legítima, porque todos esses movimentos no seu surgimento, as suas bases, são minorias que consolidaram dentro de algumas questões que foram processos assim, de ganhos, mas que em algum momento da história pessoas usam essas pautas por questões políticas em termos de voto, por questões de oportunismo em alguma perspectiva, mas que, na verdade, se você for consolidar dentro da própria história de tais movimentos, logicamente eles tiveram grandes avanços, mas esses avanços, muitas vezes, outros pegam bagagens dentro dessas pautas, você vai ver isso muito próximo dentro do feminismo, GLBT que se une dentro de algumas perspectivas, não sou contra este ou aquele, eu só penso que, a partir do momento que eu utilizo uma pauta de um grupo e não represento, aí existe toda uma questão de perigo. Algumas situações, quando muitas vezes é discutido sobre qualquer uma dessas pautas, existe uma intolerância sobre o pensamento em algumas perspectivas. Ou seja, eu sou feminista, eu sou GLBTQ+, mas a partir do momento que eu discordo de algo que foi colocado que não me representa, eu já sou totalmente... Você perdeu o seu título. Isso. Eu lembro, no ano passado, eu fiz uma disciplina sobre interseccionalidade, né? E daí, mais mulheres, e foi se discutir um texto de uma autora feminista. E aí eu lembro que eles criticaram muito a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica cala a mulher, que não sei o quê. E aí eu parei e fui pensar. Falei, não, tá. Eu falei, gente, mas quando você vai numa igreja evangélica, quem tá ensinando normalmente são mulheres. Verdade, a maioria. 90% assim, Camila, não entendeu? Você vê a igreja evangélica dando muito espaço para as mulheres falarem, ensinarem e uma série de coisas. E eu falei, então como que você vira e fala que uma religião cala mulheres? E é sempre um discurso muito... Essas pautas, elas têm muito uma fala de vocês generalizam demais.